Pessoal, tudo bem? Hoje eu que vou fazer o CF. Como o André mencionou semana passada, uma vez por semana eu vou estar vindo aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre cinematografia, dar algumas dicas, enfim, responder qualquer pergunta que vocês tiverem sobre essa área de cinema. E vamos lá! O que eu queria dividir com vocês hoje é algo que para mim faz toda a diferença e que tem um grande impacto na minha evolução como diretor de fotografia, que são os diversos livros que eu vou atrás, que sempre me auxiliam muito a evoluir como uma profissional nessa área. Tem diversas formas de você evoluir como um diretor de fotografia. Uma delas é estar no set, a outra é fazer curso, mas infelizmente essas opções muitas vezes são muito caras ou as pessoas não têm acesso, como estar no set, se você não conhece ninguém em cinema e você quer entrar nessa área. Então, para mim, que era o meu caso no começo, livros sempre me ajudaram muito. Eu sempre fui muito atrás de livros técnicos de cinematografia, livros de composição, eu fui atrás de artistas que eu admirava ou fotógrafos. E isso sempre me inspirou muito na minha própria visão e sempre teve um impacto muito grande no meu trabalho. Esse eu acho que é o melhor livro que eu já comprei sobre como contar uma história através de formas visuais. Ele é extremamente didático, então esse eu recomendo fortemente para todos vocês de comprarem, lerem. Eu, como vocês podem ver, já marquei o livro inteiro, amo esse livro, foi indicação de um amigo meu e do André, que trabalha na Lucasfilm, chamado Délcio. E, nossa, realmente esse livro mudou a minha vida. Se você é uma pessoa que quer entender como você pode contar histórias através do meio visual, compre esse livro que ele vai te... É uma aula, é melhor até do que várias aulas que eu fiz na faculdade, porque ele fala tudo que talvez demorou 6 meses para um professor me falar, ele fala você só lendo esse livro, então eu recomendo muito. Esse livro é um pouco mais denso, mas ele é muito interessante porque ele fala de todas as ferramentas de iluminação que diretores de fotografia de Hollywood utilizam. Então é muito interessante se você é uma pessoa que tem curiosidade para entender o que cada luz faz, por que aquele diretor de fotografia escolheu uma HMI, ou porque o outro escolheu uma Fresnel, ou porque o outro escolheu uma Open Face. Esse livro vai ter o exemplo e vai explicar o que cada uma dessas ferramentas faz e o impacto que elas têm na hora que você está criando a sua cena e a sua iluminação. Então vale bastante a pena para quem quer se familiarizar um pouco mais com essas ferramentas. Pessoalmente, gosto muito de ouvir o que pessoas que já estão na indústria têm a dizer sobre as dificuldades que eles passaram, os objetivos que eles tinham quando eles começaram, porque no final das contas eu acho que todo mundo passa por coisas muito parecidas, então é muito bom ouvir. E de vez em quando a gente acha que a gente tá sozinho, mas a gente não tá. Todo mundo passa pelas mesmas coisas e, de uma certa forma, isso te inspira e também te ajuda a lidar com talvez certos problemas que de vez em quando você acha que não são normais, mas são. Então, de certa forma, esse livro te ajuda a quase ter um mentor junto com você, o que é muito legal, porque se você é uma pessoa que não tem um mentor físico, através de livros você pode ter um mentor que tem uma experiência gigantesca, que são esses diretores de fotografia que nada mais estão conversando com você e contando da experiência deles para você através de um livro. Então eu recomendo fortemente esse livro também. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo sempre me pede muita indicação de livros. Esses são alguns dos livros que eu mais gosto. Tem vários, como eu falei. Eu acho que livros nunca são o suficiente. Eu gosto muito de ler. A experiência no set é algo que me ajuda a evoluir muito. E também fazer cursos é algo que me ajuda a evoluir bastante, mas quando eu não tenho oportunidade de ter um ou outro, eu gosto de ter algo para estar sempre crescendo ou evoluindo, e uma dessas formas é ler livros, então fica aí a dica. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre clientes que param de responder no meio de um projeto que talvez role e talvez não role, né? É uma das situações que mais acontece nesse ramo nosso, né? São clientes que muitas vezes você acelera, mandando proposta, mandando, enfim, orçamento, etc. E o cliente para de responder. Então, é horrível quando isso acontece, e isso acontece demais. Então, eu quero falar para vocês uma das coisas que eu faço quando isso acontece, tá? Então, vamos lá, vou mostrar a tela aqui do e-mail que eu acabei de mandar. A palavra-chave dessa resposta é o commit, né? O commit é o comprometimento em português, quando você estiver escrevendo um e-mail para o seu cliente que parou de responder.
essa é a palavra que você vai usar. Então, a questão do comprometimento, eu posso ter o seu comprometimento com esse projeto, você está dando meio que um ultimato, só que de um jeito mais tranquilo. Nessa hora, você não pode titubear na hora de escrever essa mensagem. Você não pode perguntar, pedir autorização. Você fala, você se compromete a filmar na quinta? Pergunta. E aí, você fala que você tem outros projetos, mesmo você não tendo, você tem outras coisas para fazer. Você pode planejar, você pode descansar, você pode, enfim, fazer qualquer coisa na sua vida que vá ajudar em outros projetos do seu trabalho. E isso faz com que, óbvio, essa pessoa que já está desrespeitando o seu tempo tenha uma ideia de que você é uma pessoa que tem outras coisas acontecendo na vida. E isso só te ajuda na hora de negociar ou levar isso para frente. Então, palavra-chave do dia é comprometimento, tá? E o que a gente aprendeu hoje foi como cobrar um cliente que parou de responder. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Amanhã, na verdade, depois de amanhã tem mais. Fala pessoal, hoje vou responder algumas perguntas de vocês da última aula, que foi a respeito de como cobrar um cliente que não tá respondendo muito e tudo mais. Então, vamos lá. Eu acho que isso é muito nocivo por conta de ser uma cultura que, né, tende a acreditar que todo mundo vai fazer permuta, por isso que ele tá muito errado nisso. E se ele quiser fazer permuta, sempre abre a opção de um trabalho pago. Na hora de você realmente marcar um trabalho, você tem que ir para e-mail, não tem como. Porque assim você tem um registro mais formal de tudo que está acontecendo e funciona também como uma prova, caso você precise aí processar. Pode sim, é uma estratégia que vale para qualquer coisa que você precisa de uma reciprocidade do seu cliente com quem você está negociando ali. Isso é um problema, porque quando a gente pede um sinal, esse 50% adiantado, é sempre bom a gente colocar uma data limite para esse projeto acontecer e de entrega desse projeto. Se ultrapassar aquilo, você não é mais responsável pelo projeto. As dúvidas que surgiram na semana passada, então vamos lá. Gente, eu sempre acabo lendo em inglês. Muitos deles, dos livros que eu gosto de ler, ou são traduzidos já direto para o inglês, ou são escritos por americanos, e para mim não faz tanto sentido ir atrás da tradução. Então eu recomendo aí, se você não sabe inglês, aprenda agora pra poder ler. Dois que eu gosto bastante, tem o Go Creative, mas o meu predileto é o Team Deakins. Foi criado pelo Roger Deakins, que é um diretor de fotografia, e a mulher deles, e eles chamam pessoas excepcionais pro podcast, de diretor, a gaffer, a produtora, então vale muito a pena. De publicações que falam sobre cinema e que focam em cultura, cinema, arte. Entre elas, eu vou fazer uma listinha no próximo Stories, mas são o que sempre me ajuda a descobrir o que vai vir e isso que me ajuda a descobrir o que eu quero ver. Aqui, mas algo que me chamou muita atenção é que você escreveu Hollywood e eu queria ressaltar a importância da gente perceber que não tem só Hollywood, tem filmes incríveis pelo mundo inteiro, então também deem uma olhada em filmes internacionais que são sensacionais. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre fazer networking em locais espontâneos. Nisso que a gente está passando, nisso que a gente está vivendo, é muito complicado de fazer isso. Então, uma prioridade que eu sempre dou são pessoas que moram perto de mim e meus vizinhos. E por incrível que pareça, quem me ajuda muito é essa mocinha aqui, a Saskia. Ela é sempre um foco de conversa, né? Um foco de atenção. As pessoas puxam bastante assunto por conta dela. E um exemplo que aconteceu hoje, por exemplo, foi um vizinho meu, aqui do meu andar, começou a perguntar dela, a gente começou a conversar, eu falei, você pensa em ter um cachorro também? E ele falou, sim, a gente tá vendo como eu fico bastante em casa, eu costumava ir pra fazer tour de música, né, fazer shows, turnês, né, e minha esposa faz advocacia, direito, então eu fico bastante em casa, e isso fez com que se você prestar atenção na conversa, prestar atenção, além de conhecer pessoas interessantes, você também pode ter oportunidades de trabalho, certo? Então, como esse cara trabalha na indústria da música, principalmente aqui em Los Angeles, você já pode forçar esse tipo de interação. Mas é algo realmente que eu queria conhecer, porque ele parece ser uma pessoa extremamente gente fina. E, enfim,
o próximo passo foi justamente perguntar isso. Ele falou, claro, vamos se conectar, né? Eles falam muito link up aqui nos Estados Unidos, let's link up. Literalmente se conectar, né? Igual, tipo, anéis de corrente, né? E aí, o próximo passo é sempre o Instagram pra mim. E eu acho que é uma coisa que não é tão pessoal quanto o celular, e você tem um ponto para puxar uma conversa, entendeu? Então, por exemplo, você tá ali conversando, você tá vendo um stories da pessoa, por exemplo, e você pode comentar em cima desses stories, etc. A pessoa já vai ver um pouco do seu perfil, de novo aquela importância de trazer o perfil que já tem um pouco do seu trabalho também. E são interações assim que faz com que a gente consiga, em tempos desse tipo, né, conseguir um desenvolvimento de carreira. Então, fora o Lunch Club, que é um site fantástico que eu recomendei para vocês, essa é uma das maneiras que eu tenho utilizado para conhecer novas pessoas aqui. Apesar de composição para muitos parecer ser algo muito subjetivo, como o que compõe uma foto que é bonita para mim pode não ser para você, tem sim ferramentas na fotografia que ajudam a gente a pelo menos direcionar e entender o porquê certas. A primeira dela que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje é sempre procurar pelas linhas que estão presentes na sua imagem. Eu vou fazer um post agora um pouco mais visual para vocês entenderem o que eu tô falando, de um exemplo de uma foto. E essa foto do Henri Cartier-Bresson que eu mostrei para vocês agora é um exemplo perfeito de como as linhas da foto, a composição da foto pode ser algo muito valioso para ressaltar o que você quer que seja ressaltado na foto. Então, através dessa composição que enquadra praticamente a pessoa que está na bicicleta, se vocês verem, faz uma linha. Se você for acompanhar, você vê que seu olho acompanha o corrimão da escada até o cara de bicicleta, que é a intenção que ele queria fazer. Então, através da composição, o fotógrafo conseguiu direcionar o seu olhar. E acreditem se quiser, isso é uma das coisas que faz a maior diferença e é o que deixa uma foto forte. Porque na hora você já olha, sem contar com o fato que cria uma jornada visual, se você quiser por desta forma. Então você começa com o seu olho no corrimão, você repara em todos os detalhes da foto até levar pro cara da bicicleta. Eu vou postar mais exemplos de foto agora seguindo, que vocês vão começar a reparar em como, se você começar a analisar todas essas fotos conhecidas por serem fotos muito boas e por fotógrafos muito renomados, vocês vão sempre ver que tem linhas levando o seu olhar. Então tem essa trajetória visual. Então, através de linhas, como vocês podem ver nessas fotos, você consegue criar uma composição mais interessante com a sua fotografia. Por isso que é muito importante você sempre manter em mente que elementos tem ao meu redor, que elementos estão dentro do meu quadro, porque todos esses elementos podem te ajudar a direcionar o olhar da pessoa que está vendo a sua foto para o que você quer ressaltar. E são esses elementos que você sempre tem que levar em conta quando você está tirando a fotografia. O que tem à sua volta, o que pode te ajudar a criar uma composição mais intrigante. E é isso que faz uma foto forte. São fotos que todos os elementos na foto estão ajudando a criar uma harmonização e a contar aquela história. Dando exemplos das minhas fotos para vocês também, porque são coisas que eu levei em consideração quando eu fui tirar foto delas. Foi o que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, olha que essa pista, que legal, ela tá levando o meu olho direto pra montanha. Então, apesar de parecer ser uma foto só de uma montanha, pra mim o que chamou a minha atenção foi como a pista de esqui tava, de uma certa forma, quase enquadrando a montanha pra mim. Mas é isso, gente, essa foi a primeira aula de hoje. Tem várias outras técnicas para ajudarem na composição, mas as linhas que levam o olhar é uma técnica que eu acho essencial, como eu falei hoje, para deixar a sua foto mais interessante.